Capítulo 19. Papel do médium nas comunicações espíritas. Influência do espírito do médium. Sistema dos médiuns inertes. Aptidão de alguns médiuns para coisas que nada conhecem. Línguas, música, desenho, etc. Dissertação de 2 espíritos sobre o papel dos médiuns. Influência do espírito do médium. Item 223. 1. No momento em que exerce a mediunidade, o médium se encontra em estado perfeitamente normal? Às vezes, ele acha num estado alterado de consciência mais ou menos acentuado. É este estado que lhe causa a fadiga, e é, por isso, que ele tem necessidade de repouso. Entretanto, na maioria das vezes, seu estado quase não difere do estado normal, principalmente quando se trata de médiuns escreventes. 2. As comunicações escritas ou verbais podem vir também do próprio espírito encarnado no médium? A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra, quando desfruta de um certo grau de liberdade. A alma recobra suas qualidades de espírito. A prova disso está nas almas vivas que vêm visitar e se comunicar com os encarnados pela escrita, muitas vezes sem serem chamadas. Fiquem sabendo que, entre os espíritos que são evocados, existem alguns que ainda estão encarnados na Terra. Nesse caso, eles falam como espíritos e não como homens, porque o mesmo não pode acontecer com o médium. 2a. Essa explicação não confirma a opinião daqueles que acreditam que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não dos espíritos estranhos? Aqueles que pensam assim estão errados, apenas porque consideram a sua opinião como sendo a única, a absoluta. Uma vez que é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo, entretanto, isso não é razão para que outros espíritos não atuem igualmente por seu intermédio. 3. Como distinguir se o espírito que responde é do médium ou é um espírito estranho? Pela natureza das comunicações. Estudem as circunstâncias e a linguagem e será fácil distinguir, principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque é nesse estado que ele se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, existem respostas que não podem ser atribuídas ao médium de modo algum. É por isso que eu digo, estudem e observem. Observação de Kardec. Quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o que vem dela daquilo que vem dos espíritos que a estão acompanhando. O mesmo acontece com os médiuns. 4. O espírito do médium pode ter adquirido em existências anteriores conhecimentos que esqueceu na encarnação atual, mas dos quais se lembra como espírito. Ele não pode tirar de si mesmo, do fundo de suas lembranças, as ideias que parecem ultrapassar o alcance de sua instrução. Isso acontece muitas vezes no estado sonambúlico ou no estado de êxtase. Repito mais uma vez, existem circunstâncias que não permitem dúvida quanto ao conteúdo daquilo que o médium recebe ser dele ou de outro espírito. Estudem muito e meditem. 5. As comunicações provenientes do espírito do médium são sempre inferiores às que são dadas por outros espíritos? Nem sempre, porque o espírito comunicante pode ser de uma ordem inferior à do médium, e nesse caso falará com menos sensatez. É o que acontece no sonambulismo. Aí, na maioria das vezes, quem se manifesta é o espírito do próprio sonâmbulo, o qual, com frequência, diz coisas muito boas. 6. O espírito comunicante transmite diretamente o seu pensamento, ou esse pensamento tem por intermédio
o espírito do médium? O espírito do médium é quem interpreta esse pensamento, porque é ele quem está ligado ao corpo físico, que serve para dar a comunicação. É necessário um elo entre vocês e os espíritos que se comunicam, assim como também é necessário um fio elétrico para que o telégrafo transmita uma notícia a grande distância. Desde que exista na ponta do fio uma pessoa inteligente que a recebe e transmita a mensagem. 7. O espírito do médium exerce alguma influência nas comunicações que outros espíritos devem transmitir por seu intermédio? Sim, porque se não houver afinidade entre eles, o médium pode alterar as respostas, adaptando-as às suas próprias ideias e tendências. Nesse caso, o espírito do médium não exerce influência sobre os próprios espíritos que se comunicam, e sim sobre as suas respostas. Assim, se o médium adapta o pensamento dos espíritos às suas próprias ideias, ele é apenas um mau intérprete. 8. Essa é a causa da preferência dos espíritos por certos médiums? Certamente, até porque não existem outras. Os espíritos procuram o intérprete com quem melhor sintonizam e que possa transmitir com maior exatidão os seus pensamentos. Se não houver afinidade, sintonia entre eles, o espírito do médium será um opositor que oferece certa resistência, tornando-se um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel à mensagem. O mesmo acontece entre os homens quando o ensinamento de um sábio é transmitido por alguém pouca instrução ou de má fé. 9. Compreende-se que seja assim com os médiuns intuitivos, mas o mesmo não deve ocorrer com os médiuns mecânicos. Você ainda não compreendeu bem a função do médium. Existe aí uma lei que ainda lhe escapa. Lembre-se de que, para produzir um movimento de um corpo inerte, o espírito utiliza uma parcela do fluido animalizado, que ele retira do médium, para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta obedeça à sua vontade. Assim, para uma comunicação inteligente, o espírito precisa também de um intermédio inteligente, e esse intermediário é o espírito do médium. 9a. Parece que isso não se aplica às mesas falantes. Quando objetos inertes como mesas, pranchetas e cestas dão respostas inteligentes, presume-se que o espírito do médium não tenha nenhuma participação na resposta. É um engano. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida artificial momentânea, mas não pode lhe dar a inteligência. Jamais um corpo inerte teve inteligência. Assim é o espírito do médium que recebe sem perceber o pensamento do espírito comunicante e o transmite passo a passo, com o auxílio de diversos intermediários ou instrumentos, tais como a mesa, a cesta, a prancheta, etc. 10. Então, de acordo com essas explicações, devemos entender que o espírito do médium nunca é completamente passivo? O espírito do médium é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as ideias do espírito comunicante. Mas ele nunca é inteiramente nulo. Sua participação é sempre indispensável, como a de um intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos. 11. Um médium mecânico não possui mais garantia de independência do que médium intuitivo? Sem dúvida alguma, e para algumas comunicações, é sempre preferível um médium mecânico. Mas, quando as faculdades de um médium intuitivo são bem conhecidas, isso se torna indiferente, de acordo com as circunstâncias. Quero dizer que existem comunicações que exigem menos precisão. Sistema dos médiuns inertes. 12. Entre os diferentes sistemas sugeridos para explicar os fenômenos espíritas, existe um que acredita que a verdadeira mediunidade está num corpo completamente inerte e que serve de instrumento ao espírito,
como a cesta ou a caixa de papelão, por exemplo. Assim, o espírito comunicante se identifica com esse objeto e o torna não somente vivo, mas também inteligente. Desse modo, esses objetos recebem o nome de médiums inertes. O que você pensa sobre isso? Existe apenas uma resposta para essa pergunta. Se o espírito transmitisse inteligência e a vida uma caixa de papelão, ela escreveria sozinha sem a necessidade do médium. Seria muito estranho que o homem inteligente se transformasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos fenômenos sistemas provenientes de ideias pré-concebidas e que caem, como tantos outros, diante da experiência e da observação. 13. Um fenômeno bem conhecido não poderia confirmar a opinião de que existe, nos corpos inertes animados, mais do que a vida, mais do que a inteligência, como é o caso das mesas, das cestas, etc., que pelos seus movimentos exprimem a cólera ou a afeição? Quando um homem encolerizado agita um bastão, não é o bastão que está com cólera, e nem mesmo a mão que o segura, mas o pensamento daquele que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o bastão. Não apresentam nenhum sentimento inteligente, apenas obedecem a uma inteligência. Resumindo, não é o espírito que se transforma em cesta, e muito menos escolhe a cesta para se abrigar. 14. Se não é racional atribuir inteligência a esses objetos, podemos considerá-los como sendo uma categoria de médiuns, dando a elas o nome de médiuns inertes? Isso é apenas uma questão de palavras que pouco nos importa, contanto que vocês se entendam. Considerem-se livres para dar um boneco o nome de homem. 15. Os espíritos possuem apenas a linguagem do pensamento. Não possuem a linguagem articulada, de modo que para eles só existe uma língua. Sendo assim, um espírito pode se exprimir por via mediúnica numa língua que jamais falou quando era vivo? E nesse caso, de onde ele tira as palavras das quais se serve? Ao dizer que o espírito tem apenas a linguagem do pensamento, você mesmo respondeu à pergunta que formulou. A linguagem do pensamento é compreendida por todos, tanto pelos homens quanto pelos espíritos. O espírito comunicante, quando se dirige ao espírito do médium encarnado, não lhe fala em francês e nem em inglês, ele utiliza a língua universal, que é a do pensamento, para exprimir suas ideias numa linguagem articulada, transmissível. Ele retira suas palavras do vocabulário do médium. A aptidão de alguns médiuns para coisas que nada conhecem, línguas, música, desenho, etc. 16. Sendo assim, o espírito só poderia se exprimir na língua do médium. Entretanto, ele escreve em línguas que o médium desconhece. Não existe aí uma contradição? Primeiramente, é preciso observar que nem todos os médiuns estão aptos a esse tipo de exercício e que os espíritos só se prestam a isso acidentalmente, quando julgam que essa manifestação pode ter alguma utilidade. Para as comunicações usuais e mais extensas, os espíritos preferem utilizar uma língua que seja familiar ao médium, porque assim eles têm menos dificuldades materiais a vencer. 17. A aptidão que certos médiuns possuem para escrever numa língua que lhes é estranha não provém do fato que essa língua lhes foi familiar numa existência anterior, da qual eles conservam a intuição? Certamente que isso pode acontecer, mas não é uma regra. O espírito pode, com algum esforço, vencer momentaneamente a resistência material que encontra no médium. A mesma coisa acontece quando o médium escreve na sua própria língua, palavras que não conhece. 18. Uma pessoa que não sabe escrever pode escrever quando está mediunizada? Sim, mas ela terá uma grande dificuldade mecânica a vencer, porque a sua mão não está habituada ao movimento necessário para formar as letras.
O mesmo ocorre com os médiuns desenhistas que não sabem desenhar. 19. Um médium de pouca inteligência pode transmitir comunicações elevadas? Sim, pela mesma razão que um médium pode escrever numa língua que não conhece. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais do médium. Na falta de um instrumento melhor, o espírito pode servir-se daquele que tem à mão. Entretanto, é natural que, para as comunicações de uma certa ordem, ele prefira um médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. Existe ainda outra consideração a fazer. O deficiente mental só é deficiente pela imperfeição de seus órgãos, porque o seu espírito pode ser mais adiantado do que se pensa. A prova disso está na evocação de certos deficientes mentais, mortos ou vivos. Observação de Kardec. Este é um fato comprovado pela experiência. Já evocamos inúmeras vezes espíritos de deficientes mentais vivos que deram provas evidentes de sua identidade e responderam de maneira sensata e até mesmo superior às questões que lhes foram propostas. Esse estado de demência é uma punição para o espírito que sofre com o constrangimento em que se encontra. Em alguns casos, um médium deficiente mental pode oferecer ao espírito que deseja manifestar mais recursos do que se pensa. 20. Como se explica a aptidão de certos médiuns para escrever em versos, apesar de sua ignorância em matéria de poesia? A poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em versos, assim como podem escrever numa linguagem que desconheçam. Além disso, o médium pode ter sido poeta numa existência anterior e, conforme já disse, os conhecimentos adquiridos jamais são perdidos pelo espírito, porque ele deve atingir a perfeição em todas as coisas. Assim, o que os médiuns aprenderam no passado lhes dá, sem que se apercebam disso, uma facilidade que não possuem no estado habitual. É da mesma forma que se explica a aptidão para o desenho e para a música? Sim, o desenho e a música também são formas de expressar o pensamento. Os espíritos se utilizam dos médios que lhes oferecem mais facilidade. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial que o médium possua para as manifestações, ou depende também da aptidão do espírito que a comunica. Algumas vezes depende da aptidão do médium, outras vezes do espírito que se comunica. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Os espíritos inferiores dispõem apenas de conhecimentos limitados. 23. Por que razão um homem dotado de um grande talento numa existência não o possui na existência seguinte? Nem sempre é assim, pois muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que começou na anterior. Mas pode acontecer que uma faculdade extraordinária adormeça durante certo tempo, para facilitar o desenvolvimento de outra. A faculdade desenvolvida é um germen latente, que será reencontrado mais adiante, em encarnações futuras, e do qual o espírito sempre retém alguns traços ou pelo menos uma vaga intuição. Observação. A doutrina espírita nos ensina que o espírito é um ser que está em constante evolução. Ensina também que ele, fazendo uso do seu livre-arbítrio, até pode permanecer certo tempo estacionado sem evoluir, mas jamais regride. Assim, tudo aquilo que o espírito aprende, seja em que campo for, passa a fazer parte do seu patrimônio individual, e este é intransferível. 224. O espírito comunicante compreende todas as línguas porque as línguas são a expressão do pensamento. E é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Mas para exprimir esse pensamento, o espírito precisa de um instrumento, e esse instrumento é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação do espírito, só pode transmiti-la por intermédio dos órgãos do seu corpo físico. Ora, esses órgãos não podem ter para uma língua que o médium desconheça, a mesma desenvoltura que tem para uma língua que lhe é familiar. Um médium que apenas saiba o francês pode acidentalmente dar uma resposta em inglês, se o espírito assim o desejar.
Mas geralmente os espíritos não utilizam outra língua porque já se impacientam com a resistência mecânica do processo de transmissão e com a lentidão da linguagem humana em comparação com a rapidez do pensamento. Assim, eles abreviam o quanto podem a nossa linguagem. Essa também é a razão porque um médium principiante que escreve com dificuldade e lentidão, ainda que na sua própria língua, em geral, obtém apenas respostas breves e sem necessário desenvolvimento. É por isso que os espíritos recomendam que somente perguntas simples sejam feitas aos médiuns principiantes. Para as perguntas de maior alcance é necessário um médium mais experiente, já desenvolvido, e que não ofereça nenhuma dificuldade mecânica ao espírito. Não escolheríamos para ler um texto um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Um bom operário não gosta de trabalhar com ferramentas ruins. No que diz respeito às línguas estrangeiras, vamos acrescentar outra consideração, que é muito importante. As tentativas nesse campo são sempre feitas por curiosidade e com o objetivo de experimentação. Nada é mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentam submetê-los. Os espíritos superiores jamais se prestam a elas e se recusam a servir a essas experimentações. Assim como se comprazem com as coisas úteis e sérias, afastam-se das coisas fúteis e sem objetivo. Os incrédulos dirão que, sendo para convencê-los, qualquer objetivo é útil. Mas, uma vez que com a sua conversão o Espiritismo pode conquistar mais adeptos para sua causa, a isso respondem os espíritos. A nossa causa não precisa daqueles que têm bastante orgulho para se acreditarem indispensáveis. Chamamos a nós aqueles que queremos, e estes são quase sempre os mais humildes e os pequenos. Por acaso, Jesus fez os milagres que os escribas lhe pediam? E de que homens o Cristo se serviu para revolucionar o mundo? Se querem se convencer, existem outros meios que não o de fazer exigências para os espíritos. Comecem primeiro por se submeter com humildade ao aprendizado. Não é normal que o discípulo imponha sua vontade ao mestre. Salvo algumas poucas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição. A expressão do pensamento do espírito comunicante pode, e até mesmo deve, se ressentir da imperfeição dos meios que o médium lhe disponibiliza. Assim, o homem inculto, o camponês, pode dizer as mais belas coisas e expressar as mais elevadas ideias, os pensamentos mais filosóficos, falando como camponês, pois, como se sabe, para os espíritos o pensamento está acima de tudo. Isso responde a certas críticas a respeito dos erros de linguagem e de ortografia que se atribuem aos espíritos, e que tanto podem ser daqueles quanto do médium. Há uma grande futilidade apegar-se a tais coisas. Também não é menos fútil reproduzir esses erros com exatidão minuciosa, conforme temos visto os críticos fazerem algumas vezes. Portanto, devemos corrigir esses erros de linguagem e de ortografia sem nenhum medo de estar interferindo na mensagem dos espíritos, a menos que esses erros façam parte da característica do espírito comunicante, caso em que é útil conservá-los, como prova de identidade. Por exemplo, vimos um espírito escrever constantemente Julie, sem o S final, referindo-se ao seu neto Jules, porque, quando vivo, escrevia desse modo, embora seu neto, que lhe servia de médium, soubesse perfeitamente escrever o seu nome. Dissertação de dois espíritos sobre o papel dos médiuns, 225. A dissertação que se segue, dada espontaneamente por dois espíritos superiores, que se revelaram por comunicações de ordem elevadíssima, resume de maneira clara e completa a questão do papel do médium nas comunicações. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam eles mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, os nossos processos de comunicação por meio deles não variam na sua essência.
Assim, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos desencarnados. E essas comunicações se realizam unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Os nossos pensamentos não precisam do auxílio da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que desejamos lhes transmitir, pelo simples fato de que dirigimos a eles esse pensamento. Essa percepção está na razão direta do grau de suas faculdades intelectuais. Sendo assim, determinado pensamento pode ser compreendido por alguns de acordo com o seu adiantamento, enquanto que para outros, o mesmo pensamento não pode ser percebido porque não desperta nenhuma lembrança, nenhum conhecimento guardado no fundo do seu coração ou do seu cérebro. Nesse caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apropriado para transmitir o nosso pensamento a outros encarnados. Mesmo que não o compreenda, coisa que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, não poderia fazer, se fôssemos obrigados a percorrer a ele para ser nosso intermediário. Isso porque o encarnado coloca à nossa disposição o seu corpo físico como instrumento, e que o espírito desencarnado não pode fazer. Desse modo, quando encontramos um médium com o cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na sua vida atual, e o espírito rico de conhecimentos latentes adquiridos em existências anteriores, próprios a facilitar as nossas comunicações, preferimos nos servir dele. Com um médium assim, o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil para nós do que um médium de inteligência limitada e com escassos conhecimentos adquiridos em outras existências. Vamos nos fazer compreender melhor por meio de algumas explicações claras e precisas. Com médiuns cuja inteligência atual ou anterior se encontra desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito para espírito, graças a uma faculdade que faz parte da essência do próprio espírito. Desse modo, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a palavra que lhe corresponda. Quer o médium seja intuitivo, semi-mecânico ou inteiramente mecânico, é por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados por eles recebidos, mesmo que vindos dos espíritos diferentes, trazem sempre o cunho pessoal do médium, quanto à forma e ao estilo. Ainda que o pensamento não seja totalmente estranho ao médium, que o assunto esteja fora dos seus domínios e aquilo que desejamos dizer não provenha dele de maneira alguma, nem por isso o médium deixa de exercer a sua influência quanto à forma, dando-lhe as qualidades e as propriedades características de sua individualidade. O mesmo ocorre quando olhamos diversos lugares através de um binóculo com lentes coloridas nas cores verdes, branca ou azul. Embora os lugares ou objetos vistos sejam diferentes e independentes uns dos outros, eles aparecerão sempre com a coloração que provém das cores das lentes. Melhor ainda, comparemos os médiuns a esses recipientes de vidro cheios de líquidos coloridos e transparentes que se veem nos mostruários dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós, os espíritos, somos como luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos e psicológicos, iluminando-os através dos médiuns azuis, verdes ou vermelhos. Assim, os nossos raios luminosos tomam essas colorações quando são obrigados a passar através de vidros mais ou menos lapidados, mais ou menos transparentes, ou seja, médiuns mais ou menos inteligentes. Esses raios só atingem os objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração, ou melhor, a forma própria e particular desses médiuns. Enfim, para terminar, vou fazer uma última comparação. Nós, os espíritos, somos como compositores de músicas, que tendo composto e querendo improvisar uma música, só temos à mão um destes instrumentos: um piano, um violino, uma flauta, um baixo ou uma gaita barata.
É incontestável que com o piano, com a flauta ou com o violino, executaremos a nossa composição de modo muito compreensível para os nossos ouvintes. Embora os sons produzidos pelo piano, pela flauta ou pelo violino sejam essencialmente diferentes entre si, nossa composição será sempre a mesma com qualquer desses instrumentos, variando apenas as nuances do som. Mas, se tivermos à nossa disposição apenas uma gaita barata ou um instrumento improvisado, aí está para nós a dificuldade. De fato, quando somos obrigados a nos servir de médiuns pouco desenvolvidos, nosso trabalho se torna bem mais longo e difícil, pois temos que recorrer a formas imperfeitas de expressão. O que para nós é uma complicação, somos então forçados a decompor o nosso pensamento e a ditar palavra por palavra, letra por letra, o que representa uma fadiga e um aborrecimento, constituindo um verdadeiro entrave à rapidez e ao bom desenvolvimento das nossas manifestações. É por isso que nos sentimos felizes quando encontramos médiums prontos, bem aparelhados, munidos de elementos mentais que podem ser prontamente utilizados. Quando isso ocorre, o nosso perispírito agindo sobre o perispírito daquele a quem mediunizamos, nada mais tem a fazer do que lhe impulsionar a mão que nos serve de porta-lápis ou porta-caneta. Já semelhante ao que executamos quando nos comunicamos por meio de pancadas, ou seja, indicando letra por letra, palavra por palavra, para formatar as frases que traduzem o pensamento que queremos transmitir. É por essa razão que nos dirigimos de preferência às classes cultas e instruídas, para a divulgação do espiritismo e para o desenvolvimento da mediunidade escrevente, mesmo sabendo que é nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. Também é por isso que deixemos hoje os espíritos brincalhões e pouco adiantados à transmissão das comunicações tangíveis por meio de pancadas e os fenômenos de transporte. Entre os encarnados, os homens pouco sérios também preferem o espetáculo dos fenômenos que lhe enchem os olhos e os ouvidos, ao invés dos fenômenos de natureza puramente espirituais, puramente psicológicos. Quando queremos transmitir mensagens espontâneas, agimos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium. Assim, juntamos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece, e isso sem o seu conhecimento. É como se tirássemos da bolsa do médium o dinheiro que ele aí possa ter e dispuséssemos as moedas, para somá-las na ordem que nos parecesse mais conveniente. Entretanto, quando o próprio médium quer nos interrogar, seja por meio que for, seria bom que refletisse seriamente sobre o que acabamos de dizer, a fim de fazer com o método as suas perguntas, facilitando-nos assim o trabalho de responder. Porque, conforme já dissemos em instrução anterior, o cérebro humano está frequentemente numa desordem tão grande que para nós torna-se difícil o penoso mover-se no labirinto desses pensamentos. Quando as perguntas forem feitas por terceiros, é bom, conveniente que sejam comunicadas com antecedência ao médium, para que ele se identifique com o espírito do interrogante e fique por dentro de suas intenções. Porque se for assim, nós teremos mais facilidade para responder graças às afinidades existentes entre o nosso perispírito e a do médium que nos serve de intérprete. Sem dúvida que podemos tratar de matemática utilizando um médium que a desconheça por completo. Entretanto, quase sempre o espírito do médium possui esse conhecimento em estado latente. Isso quer dizer que o assunto é conhecido pelo ser fluídico, ou melhor, pelo espírito do médium, e não pelo ser encarnado, porque o seu corpo físico atual é um instrumento rebelde ou contrário a esse conhecimento. O mesmo ocorre com a astronomia, com a poesia, com a medicina, com as diversas línguas, assim com todos os outros conhecimentos característicos à espécie humana.
Finalmente, temos ainda um sistema de elaboração difícil, quando utilizamos médiuns que são completamente estranhos ao assunto tratado. Esse sistema consiste em reunir as letras e as palavras uma a uma como se faz uma tipografia. Conforme já dissemos, os espíritos não precisam utilizar palavras para exprimir o seu pensamento. Pelo fato de os pensamentos já existirem nos espíritos, eles os percebem e os transmitem naturalmente entre si. Os seres encarnados, ao contrário, só podem comunicar-se quando o pensamento é traduzido em palavras. Enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, enfim, são necessários para que vocês percebam as ideias, ainda que mentalmente nenhuma forma visível ou tangível é necessária para nós. Erasto e Timóteo. Observação de Kardec. Esta análise do papel dos médiuns e dos processos que os espíritos utilizam para se comunicar é tão clara quanto lógica. Dela resulta o princípio de que o espírito comunicante não se utiliza das ideias do médium, mas dos materiais necessários, que ele encontra no cérebro do médium para exprimir os seus próprios pensamentos. Quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil terá a comunicação. Quando o espírito se exprime numa língua familiar à do médium, encontra as palavras já formadas e prontas para traduzir a sua ideia. Se o faz numa língua estranha à do médium, não dispõe das palavras, mas apenas das letras. É por isso que o espírito se vê obrigado a ditar letra por letra, exatamente como se quiséssemos fazer escrever um alemão uma pessoa que nada soubesse dessa língua. Se o médium não souber ler nem escrever, o espírito comunicante não dispõe nem mesmo das letras em seu cérebro. Então, torna-se necessário que o espírito lhe conduza a mão, como se faz uma criança que está sendo alfabetizada. Nesse caso, existe uma dificuldade material ainda maior a ser vencida. Portanto, esses fenômenos são possíveis. A eles existem inúmeros exemplos. Entretanto, compreende-se que essa maneira de proceder não é apropriada para comunicações extensas e rápidas, e que os espíritos devem preferir os médiuns mais rápidos, mais bem aparelhados, do ponto de vista deles. Se aqueles que solicitam esses fenômenos como meio de se convencerem, tratassem antes de estudar a teoria, saberiam em que condições excepcionais eles se produzem.